Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta, nem o que rega é coisa alguma, mas Deus que dá o crescimento. Com essas palavras do apóstolo Paulo, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículos 6 e 7, nós basearemos a nossa reflexão. Eu quero dizer da minha profunda gratidão a Deus pelo centenário da Igreja Presbiteriana aqui na cidade de Campo Formoso. O povo presbiteriano dessa cidade está em festa e o motivo é agradecer a Deus pela sua imensa bondade e conceder 100 anos de igreja organizada. As festividades começaram na noite de ontem e terão continuidade hoje e amanhã. Nós louvamos a Deus por essa data tão marcante, significativa e tão importante para o povo presbiteriano dessa cidade. Estamos diante de um texto do apóstolo Paulo, e Paulo está questionando o comportamento de alguns na igreja de Corinto, porque eles estão atribuindo a obra de Deus aos homens. E Paulo esclarece que os homens são cooperadores nessa obra, mas é Deus quem dá o crescimento à sua obra. Eu creio que nós poderíamos até agradecer e lembrar de algumas pessoas que vieram antes de nós, que foram tão importantes e que semearam e plantaram a boa semente do Evangelho na nossa cidade, mas sempre temos que atribuir todo o crescimento da obra ao próprio Deus e não a homens. Nós louvamos a Deus por esses 100 anos de história. Nós, Igreja Presbiteriana Betel, nos sentimos também partes dessa história, afinal, fomos plantados pela primeira igreja presbiteriana de Campo Formoso. E no final do ano passado, nós completamos apenas 12 anos de igreja organizada, mas somos frutos desse trabalho que começou há mais de 100 anos e que há 100 anos, exatamente o dia de amanhã, 21 de janeiro, foi exatamente no dia 21 de janeiro de 1924, que a Igreja Presbiteriana de Campo Formoso foi organizada. Isso significa dizer que muito antes o Evangelho chegou nessa cidade, principalmente aqui na região da Quixaba, na fazenda Quixaba. Famílias migraram depois aqui para a vila, a sede do município, e a igreja então foi crescendo, se expandindo nessa região. Nós louvamos a Deus, porque é uma data marcante, importante para todos nós, e precisa ser, de fato, comemorada, sempre reconhecendo o Deus que dá o crescimento à sua obra. Tem uma frase atribuída a vários pensadores, mas eu creio que ela até é uma adaptação de uma frase já muito mais popular e conhecida, que diz que se você quer plantar alguma coisa que dure por uma estação, plante flores. Se você quer plantar alguma coisa que dure uma vida, plante árvores. Mas se você quer plantar algo que dure uma eternidade, plante uma igreja. Porque ao plantar uma igreja, você está semeando, de fato, para a eternidade. As pessoas passam, Deus vai chamando um a um, mas a igreja permanece até o dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Mas a igreja também continuará. Os eleitos de Deus, os escolhidos de Deus, permanecerão na sua companhia eternamente. Deus, de fato, é o Senhor que dá o crescimento à sua obra. Nós queremos pensar sobre isso com você, meu querido ouvinte, acerca dessa semeadura ou desse plantio, o que é que você está semeando e plantando. A Bíblia fala das consequências daquilo que nós plantamos. Isso vai gerar uma consequência. O que nós plantamos gerará um resultado, trará um benefício, mas às vezes também nós plantamos e colhemos as consequências desse plantio. Por isso a necessidade de plantarmos coisas boas. O apóstolo Paulo, ainda nesse texto, ele fala que os crentes em Corinto estão perdendo o discernimento, estão agindo como crianças na fé, sem crescimento, ou sem entendimento, ou maturidade. E ele faz uma observação para esses irmãos e
os adverte acerca da necessidade de percepção, entendimento, clareza, discernimento. É exatamente isso que vai fazer com que essas pessoas plantem para a eternidade e vivam pensando na eternidade, a semear para a glória de Deus. O apóstolo nos chama a atenção dizendo que um planta, o outro rega e Deus dá o crescimento. Toda a obra, todo o trabalho é realizado a muitas mãos. E quando a gente pensa nisso, a gente pensa em um esforço coletivo. A obra de Deus na terra, ela é dirigida, ela é coordenada pelo próprio Deus, mas ela é feita com a participação de irmãos. Nós chamamos isso de comunidade, nós chamamos isso de igreja, porque é o corpo de Cristo e assim é definida nas Escrituras. Essa igreja são pessoas que se reúnem, que são chamadas pelo próprio Deus. O objetivo dessas pessoas é comum: louvar a Deus, agradecer, honrar o nome do Senhor Jesus, louvá-lo, servi-lo. E aí nós nos ajudamos mutuamente e com essa união de esforços nós podemos ajudar outras pessoas. E a igreja faz isso com o seu braço social. Algumas igrejas têm trabalhos sociais na área de escolas e tantos outros projetos sociais de socorro, de beneficência, de ajuda a necessitados, de clínicas de recuperação. Então, são ferramentas, são meios utilizados pela igreja para alcançar pessoas e abençoar a nossa sociedade. Então, é um esforço feito com muitas mãos. E Paulo entende isso: um planta, o outro rega, um começa, o outro chega e dá a sua contribuição, de maneira que Deus, que coordena todo o trabalho e que tem prazer no crescimento da sua obra, da sua igreja, dá o crescimento. E assim, a obra de Cristo vai se expandindo sobre a terra. A nossa gratidão, portanto, é ao Deus que dá o crescimento. E quando Paulo termina aqui esses versos, no versículo de número 9, ele diz: porque de Deus nós somos cooperadores. Ele está nos mostrando exatamente isso. Se você está trabalhando no reino de Deus e acha que você é digno de elogio, de reconhecimento, e que se ofende então quando as pessoas não reconhecem as suas qualidades, as suas virtudes, a sua contribuição, você está muito equivocado. Porque todo o pensamento cristão é fazer com uma mão aquilo que a outra nem perceba, nem veja. É fazer esperando a recompensa do próprio Deus e não dos homens. Jesus critica a postura dos fariseus, exatamente porque os fariseus queriam receber a glória dos homens. E quando eles recebiam os elogios dos homens, Jesus dizia: está aí a recompensa que vocês buscavam. Então vocês já têm a recompensa que estavam procurando. Mas aquele que faz de forma discreta, aquele que faz servindo a Deus e servindo e abençoando o seu próximo, o faz para a glória de Deus. Essa é a nossa motivação para servirmos como igreja do Senhor. De maneira que nós olhamos para o passado, percebemos aqueles missionários que saíram dos Estados Unidos, vieram para o Brasil e que andaram aqui em cima de animais, em lombo de animais, por toda essa região pregando o Evangelho. Nos lembramos desses irmãos, sabemos a importância deles nesse plantio, daqueles que vieram depois, que foram regando, mas percebemos e louvamos a Deus e glorificamos a Deus, que tem dado o crescimento a essa obra. Se Cristo não vier nesses dias, nesses próximos dias, nós também passaremos, e essa obra continuará viva e ativa para a glória de Deus. De maneira que nós passamos por aqui, estamos dando de alguma maneira a nossa contribuição, somos cooperadores com essa obra, mas Deus, de fato, é quem dá o crescimento. Louvamos a Deus por aqueles que vieram antes de nós, glorificamos a Deus pela sua bondade, agradecemos a Deus por sabermos que Ele continua salvando vidas, motivando pessoas, despertando corações, alcançando e chamando pessoas para fazerem parte desse exército aqui na terra, de pessoas que irão um dia morar no céu.
Nosso desafio a você, meu querido ouvinte que nos acompanha aí, é pensarmos e olharmos para aqueles que vieram antes de nós e louvarmos a Deus. E você que talvez não entendeu ainda um pouco, só está entendendo em parte um pouco da nossa história, mas que você perceba que nós temos um Deus que cuida, protege, que ama a sua igreja, que você pode também fazer parte dessa igreja. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe você e sua família, Deus te dê um dia em paz. Amém.